E hoje eu vou mostrar para vocês uma rosa do deserto florindo, uma planta dobrada. Vou passar algumas dicas de cultivo para que vocês saibam o motivo pelo qual às vezes vocês não estão conseguindo uma boa floração. Vou mostrar também meus terrários feitos todos com reciclagem, garrafa PET, essas coisas que vão para o lixo e que a gente pode utilizar nas nossas plantas. Vai ser um vídeo bem explicadinho e eu acho que vai ser bem interessante. Então, primeiro a gente vai iniciar com as rosas do deserto. A maioria das vezes a gente tem rosa do deserto, cultiva da forma certinha, mas quando chega uma época que você está esperando aquela floração, vocês não conseguem. Se vocês observarem bem, essa está com a floração perfeita. Mas para a gente conseguir que as plantas floresçam bem, uma das coisas principais é o sol. Por mais que a gente tenha todos os cuidados, que a gente regue certinho, que a gente adube a planta, se o tempo estiver chuvoso, não vai funcionar. Pode ser que uma ou outra planta floresça. Um exemplo é quem tem muitas plantas. Se você tem 30, 40 plantas, no inverno é normal que uma ou duas venham a florescer. Mas aquela floração que todas florescem de uma vez só, isso aí só é possível quando o clima está bem quente, pois é o clima favorável para as rosas do deserto. Aqui é a rosa do deserto, ela é cultivada tanto no chão como em vasos. No chão a gente tem menos plantas devido ao espaço. Nos vasos é que a gente tem bastante. Então, para colocar a planta no vaso, é bem simples, só que tem um probleminha. A planta que ela é cultivada no chão é diferente da planta que é cultivada em vaso. No final do vídeo, no final não, mais para frente eu vou mostrar aqui uma planta para que vocês vejam uma arábica, como é bem diferente. Eu nunca mostrei arábica aqui para vocês. E as que são plantadas no chão, né, como é solo, a drenagem já é natural, a planta vai desenvolver mais, a planta não vai estar acumulando água, mas no vaso a gente precisa ter alguns cuidados, né? Tem que regar regularmente para não secar o caldo, mas com moderação. Se vocês colocarem água nas suas plantas demais e o substrato não for bom, o que vai acontecer? A planta vai apodrecer. Outra coisa também que faz com que a planta de vocês não atinjam aqui, ó, a floração, é a falta de poda. A gente precisa estar podando. Na maioria das vezes, a gente tem dó de podar a planta, principalmente se ela tiver com flores. Mas a poda ela é fundamental para formação de copa e também para incentivar a planta a florir. Só que algumas pessoas, principalmente quem trabalha com enxertos, precisa de material genético, então deixa a planta estiolar um pouco, como é o caso de uma que eu vou mostrar agora para vocês. Aqui, essa que tá aqui atrás, depois eu mostro. Deixa estiolar, e aí o que acontece? A planta vai produzir mais material genético para a gente estar fazendo enxertos. Essas questões de rosa do deserto, meu esposo é quem cuida de rosas do deserto. Eu sei cuidar também, mas aqui as rosas do deserto é tarefa dele, né? São plantas que ele cultiva há muitos anos. Mas tem algumas pessoas do canal que queriam que eu fizesse vídeo de rosa do deserto, porque gosta de rosa do deserto. E não gosta de seguir muitos canais, né? Então, por isso eu estou abordando a questão da rosa do deserto. Quando vocês podam, ela já vai crescer com a copa já bem formada, muitos galhos. É mais fácil do que quando a gente vai podar ela já grande, porque os galhos eles já vão estar grossos e fica um pouquinho mais difícil a brotação. Algumas pessoas dizem, eu já fiz de tudo, eu vou desistir de rosa do deserto, já tentei, fiz tudo que vocês ensinam, mesmo assim não deu certo. Veja a questão do clima, né? Se sua região é quente, o local onde você mora tem bastante ventilação, porque se for quente demais, sem ventilação, também não dá certo. Eu vou abordar aqui uma planta que floriu bastante, só que devido
clima muito quente, abafamento, falta de ventilação, essas coisas. Teve aqui alguns prejuízos na floração. Aqui, olha. Às vezes, os botões caem, por quê? Isso aqui é um ataque de cochonilha branca. E aqui também. Essa planta, ela é linda. Eu vou ver se eu... porque tá difícil para focar. É uma planta linda, mas tem esse problema. Essa floração dela veio assim. As cochonilhas colaram na planta. E aí já vai estar dificultando, né? Quando acontece isso aí, se a gente não tomar providências, o que acontece? Todos os botões vão serem sugados, eles começam a ficarem tortos e aí pronto, cai o botão, perdeu a flor. Para resolver isso aí, a gente faz aqui assim. Pelo menos quando eu percebo assim, que tá com ataque de cochonilha no botão, se o botão não tiver mais jeito, torto, isso daí não vai ter tanta importância. Mas para aqueles botões que estão ainda em boas condições, a gente pega um pouquinho de detergente, coloca na água e pega cotonete e vai limpando. Ou então, um borrifador com água de detergente no jato fraco, a gente vai dando aquelas, aperta, né? Vai borrifando até saírem todos. Uma coisa que é boa mesmo, uma solução que vai eliminar facilmente isso aí, é aquele permitrina. A permitrina tem de uso animal e de uso humano, né? Ela mata isso aí e os ovinhos que tiver, então vai impedir que nasçam novos. O detergente ele vai limpar, mas se ficar algum ovinho, eu chamo de ovo, nem sei o que é. Os filhotes das cochonilhas, eles vão nascerem outros, né? E aí o que acontece não vai resolver nada. Resolve por um momento e depois a flor vai cair porque ainda tem cochonilha. Às vezes elas chegam a penetrar as flores e quando penetra lá dentro seca e acabou. Não vai dar certo também. Acaba a gente perdendo a flor. E mais com relação à adubação, né? Adubação nas rosas do deserto. A adubação é muito importante, só que a gente também precisa ter cuidado. Por exemplo, aqui só um exemplo, né? Essa planta tá aqui e ela tá sem flor. Aí eu vou aplico um adubo. Eu aprendi que tem um adubo que é bom e eu vou colocar. Aí vocês colocam, esperam poucos dias, não viu o resultado. Aí já vai na internet e pesquisa mais. Aí já descobre outro adubo que é bom. Aí vocês vão colocam novamente. E assim vai colocando. O que acontece? Vocês vão intoxicar a planta de vocês e não vai florir. Os botões eles vão abortar. Poucas pessoas elas abordam essa questão de intoxicação da planta relacionada à questão de abortamento de botões, porque muito se fala sobre abortamento de botões nas plantas, mas tem fatores que vão fazer e que as pessoas não abordam, e o excesso de adubação é uma das coisas que causam. Na maioria das vezes as pessoas procuram, tá caindo, aí procura, às vezes é a chuva. Beleza, a chuva vai fazer cair, né? Tá quente, do nada chove, aí queima. Isso é o que mais afeta a questão dos botões caírem. Outras pessoas dizem que são os insetos, né? Eu acho que os tripes que fazem também. Eles também fazem. Mas eles são fáceis da gente conseguir ver. Se vocês observarem ao entardecer, vocês balançarem as plantas, vocês perceberão. Se eles estiverem por ali, vai ter o movimento dos insetinhos voando. Então, causa também, mas o principal é a intoxicação por adubo, principalmente químico, né? O adubo natural, ele pode, se a gente usar em excesso, trazer alguns efeitos negativos, mas é coisa pouca, coisa que não vai prejudicar tanto as plantas de vocês. Mas o adubo químico, quando a gente utiliza em excesso, pode até matar a planta. É como uma medicação. Às vezes a gente tá vendo uma planta bonita, assim, toda florida, porque usou um adubo, aí a gente se empolga. Ah, se ficou bonita, eu vou usar mais. E vai ficar mais linda ainda. Aí o que acontece? Vai intoxicar a planta e a planta poderá morrer. Não é que a planta vá diretamente morrer, né? Mas poderá morrer, porque
A planta é um ser vivo e assim como qualquer ser vivo, se a gente ultrapassar os nossos limites, pode ser que aconteça isso, né? Vocês percam a planta de vocês. Assim como a gente, se tomar muita medicação, a gente pode pegar uma alergia ou intoxicação, alguma coisa, e a óbito, as plantas também é a mesma coisa. Então, vocês precisam ter muito cuidado com relação a isso. Outra coisa, quando vocês perceberem que o substrato tá velho demais, se vocês têm dúvida que pode ser ele que está prejudicando a floração da planta de vocês, façam a troca do substrato. Ou então, se não tiver um substrato para vocês fazerem a troca, vocês não estão conseguindo achar para comprar, não estão conseguindo material para fazer, o que é que vocês fazem? Vocês vão fazer o seguinte, pelo menos é o que eu faço, né? Não é que eu estou mandando vocês fazer, é o que eu costumo fazer com minhas plantas. Eu retiro o substrato, acrescento a adubação na planta e junto com a adubação eu coloco a casca de ovo triturada, porque a casca de ovo triturada, ela vai ajudar a balancear o substrato. Se ele tiver ácido demais, vai neutralizar, né? Vai deixar ele normal, e aí quando vocês fazem a adubação, a planta vai absorver melhor. Às vezes, de tanta gente adubar, a planta pode ficar com um substrato desapropriado. E aí o que acontece? Ao invés de ajudar, quanto mais a gente aduba, faz atrapalhar. Eu prefiro fazer a troca do substrato. Mas quando não tem disponível para trocar, a gente pode replantar no mesmo substrato. Mas eu desplanto ela, mexo para o substrato ficar bem soltinho, replanto, boto a casca de ovo e com 7 dias eu faço a adubação novamente, para que a planta evolua. Isso serve para qualquer planta. Eu estou falando da rosa do deserto, mas serve para qualquer planta. E agora, saindo da questão da rosa do deserto, eu vou finalizar com as regas. Para eu mostrar isso aqui, né? E mostrar a outra rosa do deserto que eu separei. As regas, não precisa a gente ficar com um calendário de regas, né? Ah, eu vou molhar hoje. Hoje é terça, aí amanhã no molho eu vou molhar quinta, aí depois eu não molho vou molhar depois, pulando um dia, nem pulando 2 nem 3. Gente, cada um sabe o local onde mora, se é quente ou frio. Se você mora em um local quente, a probabilidade da planta de vocês secar o substrato é grande. É difícil você morar em um local que for bem quente para vocês ficarem com uma planta bem molhada por 2, 3, 4 dias. Geralmente, no outro dia, o substrato já está quase seco. Molhe quando o substrato estiver seco. Vocês molham bastante até a água escorrer pelo fundo do vaso. Vocês molham bem, deixa escorrer. Depois que escorrer, ali sim, a planta está bem molhada. Se puder fazer 2 vezes é bom. Vocês molham, espera descer e molham mais uma vez, para que fique garantido que o substrato está bem úmido. Aí agora é só observar. Vai observar. Quando secou o substrato, aí vocês molham demais. Perdão, pessoal. Desculpem. Aí vocês molham novamente. Não fique molhando só vocês observando por cima do substrato. Toque no substrato, coloca o dedo aqui na terra para ver como tá. Algumas plantas, elas secam mais rápidas do que outra. É comum no meio de 50, 60 plantas ficar 3 ou 4 seca. E até murcha o caldo, que essa daqui mesmo tava no meio de outras, as outras todas bem hidratadas e essa aqui, ó, afunda caldo que se murcha. Por quê? Porque cada planta tem suas necessidades supridas uma a uma, né? Por exemplo, essa pode sugar mais água do que a outra, essa pode sugar mais adubo do que a outra. Então, pode ser que essa precise adubo antes da outra, pode ser que a outra precise molhar primeiro do que essa, porque secou primeiro. Vocês vão observando. Só que, para quem tem muita planta, não tem como ficar olhando uma a uma. Então, vocês vão se baseando. Se vocês verem que tá murcho, é porque tá precisando de água. Caudex murcho nas plantas são 2 sintomas: excesso ou falta de água, né? E às vezes também acontece muito de ser pragas. Você faz o seguinte:
Eu vou aproveitar, já que eu já tô fazendo o vídeo grande para explicar tudo direitinho. Se vocês colocam a planta no sol, molha certinho, a planta tá toda verde, tá até florida e tá com caules murchos, o que tá acontecendo? Pode ser que a planta ficou alguns dias sem conseguir absorver bem a água e não hidratou. Não é que a planta tá morrendo, não. Aí vocês continuam regando normalmente e vê se o caudex engrossou ou não. Se o caudex continuar murcho, pode ser algum problema de cochonilha. Vocês podem estar colocando água com água sanitária, colocando a planta dentro do balde, né, com água para eliminar as cochonilhas. Deixa por uns 2, 3 minutos e depois retira. Se alguns dias depois continuar assim, é bom ver o que é que está acontecendo na real, né? O que é que tem lá por baixo que a gente não consegue ver. Aí sim, vocês desplantam e vê o que está acontecendo nas raízes. Pode ser algum problema aqui. Secou as raízes e não está enraizando bem. Aí precisa ver o que é que tem para a gente trabalhar na questão do enraizamento. Coloca na areia, ela vai enraizar bem. E aí depois que ela estiver bem enraizada, aí vocês retornam a planta para o seu substrato normal. E aí a planta vai ficar bem bonita. Tem pessoas retirando as plantas do substrato só porque o caldo está murcho. Aí não sabe o que fazer. Se tá murcho, tem que ver o motivo, mas precisa ver primeiro por fora. Não precisa já de cara tirar. Tenta resolver sem tirar. Se não resolver, aí sim, vocês vão e tiram a planta de vocês do substrato. Eu vou mostrar agora os terrários, né? Os terrários aqui, ó, garrafa PET. Esse material aqui vende em armarinhos. Aqui, ó, eu coloco um parafuso, né? Por dentro, para que fique legal. Coloquei esse daqui, essa suculenta, a crassula, substrato e mais nada. Para molhar esses tipos de terrário, tem um regador apropriado. Antes eu usava no improviso. Qualquer coisa que fosse bom para molhar, eu molhava. Bom também de molhar assim, vocês colocando na vasilha com água, assim, afunda, né? Aí é bom também de molhar. Mas quem não quer ter esse trabalho, esse regador aqui, ó. Esse regador aqui é para suculentas, para plantas que não precisam molhar as folhas. Plantas que não gostam que a gente molhe a folha. Então, vocês vão só fazer assim. Tá sem água aqui, só para mostrar. Aqui vocês podem botar aqui pelo cantinho, por aqui, e não vai ter problema. Esse regador é maravilhoso. Eu sempre quis um desse aí, procurei, não encontrava, e eu ia usando o que tinha. Agora eu encontrei. Esse outro aqui, essas florzinhas, elas vendem no armarinho, como eu já falei, né? Ó, parafuso. Aí eu coloquei essa, que são plantas de sol. Tem essa pura, que eu não coloquei nada. Coloquei essa suculenta aqui também. E essa daqui que eu acho a mais bonita. A que foi de sabão líquido. Eu comprei um sabão líquido e achei interessante o vaso. Então, eu separei esse vaso justamente para fazer isso aqui. Aqui, ó, a borboleta. Essa borboleta, ela tá presa aqui com um grampo. Cortei um grampo de cabelo, fiz o furo, encaixei na borboleta e pronto. E aí é só colar. E ficou desse jeitinho. Dá para colocar qualquer suculenta, cacto, e vai ficar bem interessante. E vou mostrar para vocês agora a rosa do deserto arábica. Que para quem ainda não viu, ela tá um pouquinho judiada. Vamos ver se dá para mostrar direito. Pronto, essa daqui é a arábica. Ela tá cheia de matos. E é por isso que eu vou mostrar ela para vocês, né? Para passar algumas dicas. Isso aqui não pode acontecer, não. Acontece, a gente deixa acontecer por questão de tempo. Muitas plantas, então a gente acaba descuidando de uma ou de outra. Mas isso aqui é um prejuízo tremendo, porque o trevo é uma erva daninha, assim como outras ervas daninhas que tem. Então, quando a gente coloca a água, a primeira coisa que vai acontecer é o trevo, ele já vai logo sugar a água que a gente jogou, né? Ele vai hidratar as raízes dele. E como tem muito, a gente já pode perceber que logo ele suga a água toda. Tem muito. E outra coisa também, a adubação. Cada vez que a gente aduba,
o trevo ele vai ficar maior e mais resistente. E a planta não fica com nada, porque ele é bem invasivo, enche o vaso rápido, chega a fechar aqui de raízes e na maioria das vezes ele suga, né? Ele fica todo nutrido com aquilo que a gente colocou para nutrir a nossa planta. Então eu vou fazer uma limpeza rápida e mostro para vocês como ficou a limpeza da arábica. Vocês verem a diferença na formação dela, como ela é bem interessante e tá com sua beleza escondida simplesmente pelo excesso de plantas daninhas que estão no vaso. Já fiz a limpeza do vaso da Adênio arábico. Aqui, pessoal, como ficou. É uma planta bem interessante. Aí algumas pessoas têm dúvida, né? Lu, como diferenciar um arábico de um adênio normal, né? Um obeso. É fácil de vocês diferenciarem, pessoal. É a questão aqui do caudex, né? As plantas normais, as obesas, os galhos surgem para a parte de cima, né? Pronto. Por exemplo, aquela que eu mostrei anteriormente. Vou colocar aqui para vocês vejam. Ali, ó. Vocês veem, né? Que sobe o caule. E aí, o que acontece? Os galhos vão formar a partir do caule. Lá em cima, no caule. Aqui é diferente. Os galhos eles já vão formar aqui embaixo, no caudex. Aqui, ó. Aqui embaixo é que já vai fazer a formação de galhos. E aí tem vários, né? Tem a MKMK e tem outras. Aqui também a formação, os galhos, eles surgem como se já fosse outra planta, né? Como se a gente tivesse feito um enxerto de balãozinho. Quando na verdade não é, aqui é da própria planta. Se a gente fosse cortar aqui para fazer mudas, um exemplo, ninguém vai mexer numa planta dessa para estar cortando, né? Mas se a gente fosse cortar aqui para fazer mudas, vocês observem que aqui ia enraizar, ia formar uma planta como se fosse um caudex normal, só os galhos. Só os galhos eles já formam seu próprio caudex, é bem interessante. E as folhas de algumas, elas são tipo aveludadas, mas essa não é, essa daqui é diferente. A folha dela é bem grosseira, bem diferente das normais. Mas a maioria tem a folha aveludada. Retornando à questão da limpeza das plantas, né? Quando vocês forem fazer a limpeza, coloque luvas, porque vai sujar bastante as unhas. Vocês terão que cavar bem para tirar as raízes. Aqui, pessoal, veja só. Aqui foi o que eu retirei daquele vaso, desse vasinho aqui. Veja só. Tem que retirar todas essas raízes. Se a gente quebrar essas raízes, elas vão brotar folhas novamente. E aí, cada dia que passa, vai aumentando a quantidade das ervas daninhas no vaso e vai prejudicando a planta de vocês. Com relação a vasos, vocês podem observar, esse vaso aqui é o mesmo modelo daquele outro. Tem alguns vasos que eles são maravilhosos para as rosas do deserto. E um exemplo são esses aqui, né? Eles são bons demais, favorece o tamanho do caudex, deixa a planta bem ornamental, fica bem interessante ela nesse vaso, valoriza a planta. Mas tem outros formatos, né? Tem cuia, tem diversos formatos. O único formato de vaso que não presta para a rosa do deserto são esses aqui. Esses aqui não prestam não, né? Pra rosa do deserto não serve não. Aqui, ó. Minha mão tá toda suja, pessoal. Da planta que eu limpei. E aí, vocês não vão ser loucos de colocar uma rosa do deserto num vaso como esse. Fora isso, qualquer outro serve. Só que tem que ter cuidado. Os de barro seca bastante. Olha, essa portulacária. Ela tava em um vaso de barro. Olha a situação da bichinha. Toda desidratada. Aí eu peguei, retirei e vou passar no vaso o cimento, como eu ensinei aí no vídeo. Passar o cimento aqui, ó. Tirei para lavar o vaso e passar o cimento. Aí quando eu passar o cimento, eu vou plantar novamente a portulacária para ela se renovar, porque ela tava muito desidratada. E o problema era o vaso.
Quem gosta de rosa do deserto, quer saber o passo a passo, a adubação completa, tudo certinho, basta seguir o canal Rosa do Deserto Cláudio Silva. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam seguir lá o canal e ter belas rosas do deserto, né? Aproveite, vai lá, se inscreve no canal e começa a tirar dúvidas lá mesmo. Lá vocês vão saber tudo que vocês precisam para vocês ter sucesso com as rosas do deserto. E para finalizar o tema rosa do deserto, eu vou abordar o calendário lunar, porque tem muitas pessoas que perguntam e têm dúvidas se aqui em casa eu coloco em prática o calendário lunar. E devido à correria, falta de tempo para a gente estar separando planta para fazer isso, fazer aquilo, infelizmente, o que eu sigo aqui em casa é a questão do tempo mesmo, assim, se tá quente, se tá frio, aí já separo um lote de plantas e aí vou mexer, fazer os replantes, essas coisas. Seguir à risca o calendário lunar é um pouco complicado, devido à falta de tempo, à correria do dia a dia. Mas eu sou filha de agricultor, fui criada na roça, no plantio, e sei pôr em prática a questão do calendário lunar, né? De acordo com o que eu aprendi com minha família. E lá eles fazem da seguinte forma: quando chega a lua nova, aí a gente fazia a germinação de sementes, né? O que tinha de plantar, de legumes, verduras, a gente fazia a germinação na lua nova. Outra coisa também, se tinha alguma frutífera, coisas desse tipo, que precisasse de poda, a gente fazia aquela poda drástica. Ou seja, aquela poda pesada mesmo, onde vocês cortam bastante, sem dó. Então, isso aí a gente fazia. Na questão também da adubação, adubava bem tudo que tinha que adubar. E as mudas, já que ia cortar as plantas, aproveitava e já fazia o plantio das estacas que foram retiradas na poda. Era desse jeito que a gente fazia. Então, quando chegava a lua nova, era tempo de muito trabalho. Já na lua cheia, o que é que a gente fazia? Não fazia poda em planta nenhuma, só adubava. Por quê? Porque na lua cheia, eu aprendi da seguinte forma. E praticando a gente vê que realmente é isso aí mesmo, funciona. Na lua cheia, algumas plantas elas soltam, eu acho que a grande maioria, elas soltam mais seiva do que o normal. Você corta e fica aquele pinga-pinga de seiva. Com isso, a planta ela vai demorar mais a cicatrizar. E demorando a cicatrizar, o risco da planta pegar uma contaminação e apodrecer é grande. Então, minha família dizia assim, ó, tá na lua cheia, não é para cortar nada não, porque senão vai ficar aquele pinga-pinga, eles dizem de leite, né? Vai ficar pingando leite e a planta pode apodrecer. Deixa para podar depois. Aí pronto, aí a gente não mexia de jeito nenhum. Era desse jeito que funcionava. Só que como não podia fazer a poda, mas a gente, se precisasse de adubação, a planta não estava adubada, a gente fazia adubação normal e funcionava legal. E a última, que é a fase da lua minguante, é onde a planta fica de repouso. Minha família dizia assim, nessa fase tudo mingua, tudo vai para trás, nada cresce, nada evolui. Ela está parada, é na fase onde a planta para, né? Estaciona. Enquanto a planta está repousando, nada vai acontecer. Então, é o período ideal para a gente fazer o quê? Replantar e levantar o caudex. A gente vai aproveitar que a planta está neutralizada, não vai crescer, nem vai florir, nem nada. E a gente vai aproveitar e replantar, fazer o levantamento de caudex. Para quando chegar na lua nova, a planta tá lindona, né? Nas outras fases lunares, a planta tá evoluída e bonita. Agora, eu não faço nada com minhas plantas seguindo a risca, como eu já disse. E também funciona. Eu olho a questão do calor, se está muito quente, se não está. Se está muito calor, eu não gosto de fazer muda quando está muito calor, porque desidrata e a gente perde. Eu só gosto de fazer mudas de plantas que têm bastante água, tipo as suculentas. No clima quente, quando tá bem quente, é o clima mais apropriado para a gente fazer as mudas dela, né? Ela cicatriza rapidinho e logo enraiza. Mas se a gente for fazer, por exemplo, mudas de fitônia, eu fiz mudas de fitônia e perdi quase todas. Porque tá muito quente, não dá tempo a planta
enraizar e já seca e morre. Begônia também, de folha, eu perdi algumas. E peperômia também eu perdi a folha, tipo que cozinhou. Murchou e acabou, não foi pra frente. Então, as fases lunares, elas funcionam. Quem usa e tem paciência, maravilha, dá super certo. Só que aqui não tem tempo para fazer isso, não. Quando eu vou fazer, eu já tiro tudo que tiver de fazer, faço naquela hora e acabou.